Antenado, gosto musical de primeira qualidade. Só aqui você ouve todos os ritmos. I'm just feeling it like it is. Simplesmente demais. A gente toca o que você quer ouvir. Show em músicas. Então, eu sou Heliópolis FM. Está acontecendo o grande feirão da casa própria. Você que ainda mora de aluguel, na casa dos seus pais ou na casa da sogra, chegou a sua oportunidade de morar no que é seu. Temos apartamentos em todas as regiões de São Paulo, de 1 e 2 dormitórios, opção de sacada, lazer completo com piscina. Isso tudo pelo programa Minha Casa Minha Vida. Me procure já, nós parcelamos a sua entrada. Entre em contato com a corretora Zenilde no telefone 11 99231 1175. Tome nota, 11 99231 1175. Fale com a Zenilde, saia do aluguel e pague o que é seu. Rádio Heliópolis. É música o tempo todo. Se o seu carro riscou, bateu, amassou ou precisa fazer um reparo na pintura, leve o seu automóvel hoje mesmo na Funilaria Pintura do Libera. Fazemos reparos, restaurações em carros antigos, recuperação de para-choque, polimento e cristalização. Funilaria Pintura do Libera. Garanto que não tem orçamento mais barato. E tem mais, se você falar que ouviu na Rádio Comunitária Heliópolis FM, você tem 20% de desconto. Anote o nosso endereço. Popular número 11B, na Cidade Nova Heliópolis, ao lado do Lava Rápido do Nando. WhatsApp 97173 1300. Repetindo, 97173 1300. Funilaria Pintura do Libera, o seu carro em alto brilho. Olá, pessoal de São Caetano e região. Quer deixar a sua casa mais bonita e aconchegante sem gastar muito? A hora é agora! Na Larinlar você encontra tudo para transformar o seu lar com estilo e economia. A Larinlar é o melhor saldão do ABC. Lá você encontra eletrodomésticos como geladeiras, fogões, micro-ondas, TVs, notebooks, celulares, artigos para casa e presente para a família toda. Brinquedos, móveis, cama, mesa e banho. Tudo com preços imbatíveis. Está pensando em dar aquele talento na sua casa? A Larinlar tem tudo o que você precisa para deixar a casa novinha. Venha ver tudo o que falamos pessoalmente na Rua Perrela, número 319, ao lado da estação de trem de São Caetano do Sul. Ou acesse o nosso Instagram, @LarinlarOficial. Larinlar, cuidando do seu lar com os melhores preços. A Veon Casa é uma consultoria imobiliária que está ajudando centenas de famílias a realizar o sonho do AP próprio, através do programa Minha Casa Minha Vida. Primeiro, a gente te ajuda a aprovar o crédito na Caixa. Com o seu crédito aprovado, nós te mostramos os imóveis que cabem no seu bolso. Por exemplo, com uma renda familiar de 3 salários mínimos, você pode comprar um AP de 2 dormitórios, com suíte, sacada, área de lazer completa e pertinho do metrô. Este imóvel está sendo lançado agora, pertinho de você. Entre em contato com a Veon Casa agora mesmo. Acesse www.creditoparomeap.com.br e dê o primeiro passo. Acesse www.creditoparomeap.com.br e se cadastre para mais informações. Veon Casa, com você do crédito até as chaves. mais música pra você. O sucesso está de volta.
Você está ouvindo Alô Pessoas. É, isso mesmo, programa Alô Pessoas, agora 3 horas e 32 minutos. Estamos ao vivo aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM, comigo, Cássio Gama, e também a blogueira do samba, Roliveira. Roliveira que não está aqui, mas está de coração lá de Osasco, direto de Osasco, mas você está na nossa companhia nesse 15 de março de 2025, agora em São Paulo, 25 graus. Vem ficar com a gente nesse calorão, tá parecendo 40 graus, hein, hoje em São Paulo. Então fica com a gente aqui na nossa companhia. Hoje eu não estou sozinho aqui no estúdio. Quem está acompanhando a gente lá na live, no Facebook, pode acessar o nosso Facebook. Alô Pessoas, curte, comenta, compartilha, manda aí no grupão da família, né? Sempre tem aquele grupo que a gente compartilha os memes. Então a gente compartilha também coisa importante, informação boa hoje aqui para você. Você que sonha, né, em ter aí o seu imóvel, sua casa própria, financiar o imóvel, hoje tem 2 especialistas aqui para falar sobre o assunto. Então você é o nosso convidado nessa tarde de sábado, nesse dia 15. Então fica com a gente aqui na Rádio Heliópolis, vai lá no nosso Facebook, manda suas dúvidas. Tem dúvida, né, quanto a isso, essa jornada de adquirir o primeiro imóvel, de ter a casa própria, é o sonho dos brasileiros, né? Então você tá na live certa, na sintonia certa aqui da Rádio Heliópolis. A gente tem um número lá, o nosso tele-WhatsApp, é o 11-2272-1077. Pode mandar sua dúvida, manda aí a sua pergunta. Estamos aqui com eles preparados para tirar sua dúvida aí de como adquirir esse imóvel, né? Que virou um sonho aí, né? Inatingível, mas com a assessoria deles, né? Com o auxílio de especialistas, esse sonho seu pode ser cada vez mais possível. Então hoje a gente traz essa temática. Então, vou apresentar os nossos convidados aqui de hoje. Estou aqui com a Regiane Sampietri. Ela é formada em ciências matemáticas, iniciou sua trajetória profissional aí no magistério, né, onde desenvolveu habilidades essenciais de comunicação, relacionamento interpessoal e didática. Em 94, o ano que eu nasci, ela decidiu direcionar seu talento para a área comercial, ampliando aí sua atuação para o setor de vendas em grandes empresas. Seja bem-vinda aqui, Regiane. Obrigada, Cássio. Obrigada, ouvintes. Boa tarde a todos. E também ele, né, Eduardo Ferreira, que é publicitário aí com MBA em gestão na FIA USP, é professor palestrante da Escola de Comunicação e Arte da USP e ex-professor dos cursos de MBA da FIA, é diretor de marketing da FEON Casa e atua na área de serviços imobiliários há 15 anos. Desde a comunicação e marketing, passando aí por treinamento e venda. Seja bem-vindo aqui, Edu. Olá, Cássio, muito obrigado. Boa tarde, audiência. Prazerzaço estar aqui com vocês. Então a gente já começa aí com um tema super importante, né, Regiane, Eduardo, né, que é o sonho aí, como eu disse aí no começo da programação, é o sonho de ter a casa própria. É o sonho dos brasileiros, né? Acho aí é o item. Quando a pessoa fala assim, eu vou jogar na Mega Sena, se eu ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar o meu imóvel. É o sonho de consumo. É o sonho de consumo, é o sonho de né? consumo, de conforto, de estabilidade, de sossego, de paz. Exato. É isso que a população como um todo procura. Procura sempre estar no melhor, proporcionar o melhor para sua família. Exatamente, é isso mesmo também, né, Edu? E tem um fator muito sensível e muito importante nessa coisa do imóvel, né? É que o imóvel é um elemento marcador do sucesso, né? Da direção em que as famílias conseguem medir o quanto que elas conseguiram progredir. É um divisor de águas, né? Seja do ponto de vista subjetivo ali, enfim, das suas crenças, da sua emoção, digamos assim, mas também do ponto de vista patrimonial, né? Então, comprar um imóvel é a certeza inquestionável de que você deu os passos na direção certa, né? Perfeito. Você está se dando bem na vida, né? Primeira casa, exato. Depois vem um carro, veículo Exatamente. ali, e você vai conquistando, né? Depois vem as viagens, tem uma Exatamente. listinha de prioridade ali que a gente vai Isso. colocando, e lá, com certeza, né? Ter ali o seu imóvel próprio é o sonho de todos os brasileiros. E vocês são especialistas, né, nisso, em desbloquear aí todos os entraves para conseguir o sonhado, né? Conquistar o sonho concretizado, o apartamento, a casa, o lar. Então, vocês fazem parte de uma consultoria que é a FEON Casa, né? Que é uma consultoria especialista em fazer esse tipo de destrave, né? Desembaraçar todos esses
A V1 Casa ela é uma consultoria imobiliária. Ela ajuda os seus clientes a quê? A conseguirem, né, a obterem um crédito junto à Caixa para, em especial para o Minha Casa Minha Vida. Não só o Minha Casa Minha Vida, mas em especial para o Minha Casa Minha Vida. E a V1 Casa hoje ela comercializa imóveis das maiores e principais construtoras em todo o estado de São Paulo. Então a gente está aqui justamente para ajudar o cliente nessa jornada, pegar pela mão, entender o momento dele, conduzir para a realização do projeto. Traçar o perfil ali, né? Qual é o objetivo da pessoa, né? Muita gente em São Paulo, que mora em São Paulo, quer um imóvel perto do metrô. Sim. Todo mundo quer um imóvel perto do metrô, do lado da estação, pela mobilidade, né? A gente sente isso. Hoje, vindo para a rádio, eu sentia toda na rua ali, eu falei, você não consegue andar, você precisa de 2 horas. Se o seu compromisso é às 3, você tem que sair 2 horas antes. Isso. Tem que sair 1 hora de casa para conseguir. Então, a mobilidade em São Paulo está péssima. Então, as pessoas optam em ter um imóvel próximo ao metrô, né? Ali de um transporte, onde tem viabilidade para o trabalho, para a faculdade. Mas ainda bem que você levantou isso, Cássio, pelo seguinte. Na verdade, assim, a V1, a Regiane acabou de resumir o que a V1 Casa faz. E tudo começou, na verdade, a partir do momento em que nós começamos a olhar como que é a jornada de compra de um imóvel. Terrível, né? O que as pessoas pensam... É terrível. Exato. Sim. O que elas procuram, quais são as diretrizes que faz uma pessoa desejar ou ter um imóvel. E aí, depois de pensar tudo isso, a gente foi olhar e ver como que as pessoas compram um imóvel. Né? Então, você falou agora, puxa, todo mundo quer morar perto do metrô, sem dúvida. Da faculdade, mas também do todo mundo trabalho. quer morar perto da faculdade, do trabalho, da casa da sua família, do lugar de lazer, né? De uma pracinha, de uma praça, né? do mercado, do hospital, da escola das crianças. Então, exatamente. Então tem um monte de coisa, muitas coisas definem a escolha de um imóvel, né? Assim, as pessoas em geral, elas costumam pensar na compra do imóvel a partir daqueles atributos que elas mais valorizam, né? E aí começa o que já é um sonho passa a ser um sonho muito maior, porque aí você consegue imaginar, bem, eu quero que o meu apartamento ele tenha um número X de dormitórios, que ele tenha sacada, que ele tenha 4 vagas de veículo, lazer que total. ele fique a 50 metros uma da estação de churrasqueira, metrô. Exatamente, não é? E ele uma área para o meu pet. Isso, exato. Tem um mercadinho dentro que eu não possa ficar ali tudo dentro do condomínio. Isso, que eu não precise. Tem uma lista, né? Tem uma lista de desejos. Exato. Só que essa lista de desejo, obviamente, que ela tem que estar associada, né, ao momento de vida dessa família, né? Uhum. E o momento de vida dessa família, dentre outras coisas, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a família tem ou não tem filhos, né? Se é uma família que não tem filho, e, aliás, o casamento é a maior razão de compra de imóvel no Brasil, né? Dá para comprar imóvel menor, né? Agora, óbvio que em algum momento essa família vai ter filhos e aí provavelmente vai precisar de um imóvel maior. Então, assim, algumas características desse ciclo de vida, né, vão ser determinantes na escolha desse imóvel. E é aí que a V1 Casa consegue fazer muita diferença, porque, assim, imagina que você hoje diz assim, bom, legal, eu vou me casar, eu tenho aqui uma decisão com o meu companheiro, com a minha companheira, de que nós vamos morar juntos ou vamos formalmente casar, né? E aí começa todo um processo de pesquisa para definir qual é o tipo do imóvel, né? E aí entra essa coisa do sonho que a gente estava falando, né? Começa a sonhar muito com o produto, e quando você vai atrás de buscar esse imóvel que você sonhou, você começa numa trajetória que só tem começo e tem um momento que a gente acha que não tem fim, de procurar aquilo que você quer e, bingo, surpresa, não existe, né? Não existe. Você vai andar de plantão em plantão, de construtora em construtora e vai descobrir, de uma maneira infelizmente cansativa, de que aquilo que você sonhou não existe. Aí não encaixa no seu playlist, né? Você colocou ali um checklist, na verdade, né? Você colocou um checklist ali de desejo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas sempre vai faltar. Mas a principal frustração, imagina. Então, o cara percebe ao longo desse processo que, puxa vida, aquilo que a gente estava sonhando tanto não é exatamente do jeito que a gente pensou. Beleza, vamos reajustar o sonho aqui. Legal. Aí ele reajusta o sonho. E aí, quando ele encontra algo que se encaixa dentro daquilo que ele parece de atender,
ele descobre que ele não pode comprar. É muito frustrante. É extremamente É aí frustrante. que a jornada se torna o pesadelo. Exato. É a falta de direcionamento, a falta de assessoria correta, a falta de acompanhamento. O cliente por si só, ele não tem ideia do que cabe no bolso dele, do que cabe naquele momento, do que existe no mercado. E a Ver Casa, ela vem justamente para isso, para que sem que você precise sair da sua casa para procurar alguma coisa, você confie que a gente está aqui para fazer o início dessa jornada. Uhum. E o início dessa jornada é justamente você avaliar, descobrir, na verdade, não avaliar, a sua capacidade financeira naquele momento da sua vida. Sabe o que é curioso, Cássio? É o seguinte, muita gente acha que não pode comprar um determinado apartamento porque não fez essa avaliação da maneira correta. Sim. Quando ela é feita, ela acaba descobrindo que ela pode comprar algo melhor do que ela tinha planejado. E é óbvio que o contrário também existe, né? Quer dizer, o sujeito pensa muito naquele modelo que eu falei para você. Puxa vida, ele fantasiou aqui, daí ele chega lá, caramba, eu não posso pagar por isso, né? O trabalho que a gente faz hoje, que é justamente fazer essa assessoria consultiva para os nossos clientes, na medida em que isso começa pela avaliação financeira, do crédito que ele pode conseguir, faz com que essa jornada dele seja muito mais assertiva, seja muito mais produtiva e, obviamente, que vai ser mais rápida e menos cansativa. Aliás, vai ser até mais econômica, porque ele vai gastar menos dinheiro, né? Onde Exato. as pessoas usam seu tempo livre para rodar os plantões aí, para rodar imobiliárias atrás de imóveis. E a jornada ela é totalmente o contrário. Primeiro você entende o seu momento de compra, a sua capacidade de investimento, a sua liberação bancária, o financiamento que você tem direito. A gente te ajuda ali a juntar o que você tem, se você tem um FGTS, se você vai conseguir um subsídio. A gente monta toda essa sua estrutura financeira para, então, encaixar todos os produtos naquela região, e às vezes até fora da região que você está imaginando, para encaixar isso no seu orçamento. Como você falou, tem uma prioridade, né? Eu quero 2 dormitórios, eu quero sacada, eu quero vaga, eu quero... A gente senta com o cliente e fala, o que é prioridade para você? Você prefere vaga ou 2 dormitórios? A localização ou ter uma sacada? Então, o cliente também vai compreendendo como que o mercado funciona. E isso é muito interessante. Hoje, você falou tanto sobre imóveis próximo ao metrô. Todos os empreendimentos, além de terem excelentes localizações, o empreendimento é afastado? Qual é o ponto de referência para eu saber se ele é afastado? Depende do ponto Afastado de referência. do quê, né? Afastado do quê? Hoje, as construtoras, eu posso falar isso com toda certeza, nós temos no nosso portfólio, somos braço de venda de 20 construtoras, as maiores e as principais. Todas estão preocupadas em fazer empreendimentos, em ter lançamento perto de metrô ou na acessibilidade do transporte público. Então, isso é muito... Temos construtoras, por exemplo, que o marketing dela e as construções delas são exclusivamente imóveis a menos de 1 quilômetro de metrô. 100% dos empreendimentos de uma determinada construtora só são realizados a menos de 1 quilômetro de metrô. Então, o nosso referencial ele precisa sempre ser olhado com carinho, avaliado, e isso... Infelizmente, no mercado, a gente não tem essa assessoria assim, gratuita, né? Tão tranquila, onde o cliente fica à vontade para falar quanto ele ganha, para falar o que ele tem naquele momento, para falar do sonho dele, e a gente trazê-lo para a realidade. E a realidade, não estou falando que tem um sonho e uma realidade inferior a isso. De repente, não. De repente, a realidade é a concretização do projeto que ele planejou. Sim. Esse comentário inicial que a gente fez, ele parece ser uma notícia ruim, né? No que diz respeito... Desanimadora. Às vezes eu não vou conseguir pagar aquilo que eu queria. Isso não é uma má notícia, isso é a realidade, né? Quando você começa a sua trajetória bem informado, certamente você vai fazer um bom negócio. Sim. Você vai escolher bem o seu imóvel, o seu AP, você vai pagar o preço correto por ele, você não vai ter problemas. Agora tem uma notícia ótima, que a maioria das pessoas não pensa, e é por isso que faz toda a diferença ser bem assessorado.
Ô, Cássio, fala para mim, quantos imóveis você acha que uma pessoa vai ter na vida? Talvez chegue uns 2 imóveis. Eu te diria que no mínimo são 2 imóveis. É que hoje, imagina o seguinte, vamos pensar um casal, 2 indivíduos que estão aí iniciando sua vida aí aos, sei lá, 25, 26 anos, resolveram morar juntos, né? Você tem alguma dúvida que se esse casal está ligado aí por laços, né, mais efetivos e trabalham, né, estão construindo sua carreira profissional, esses caras vão ganhar mais dinheiro na vida dele, né? Porque é o que acontece, né? Obviamente. E em algum momento, as prioridades de hoje, né, na vida dele vão mudar. Daqui a 10 anos, nem eles serão mais as mesmas pessoas e nem as prioridades que essas pessoas, né, hoje têm serão as mesmas. Então, muito provavelmente, esse cara vai comprar, essa família vai comprar um novo imóvel, principalmente se ela tiver filhos, né? Um imóvel vai virar um segundo imóvel, que muito provavelmente vai virar um terceiro imóvel. Pois bem, eu participei de um programa de formação da rede de um grande banco brasileiro. Nós treinamos toda a rede de gerentes desse banco em crédito imobiliário. Foram 6 anos de programa, né? E esse dado que eu vou te dar não é da V1 Casa, tá? É desse grande banco, cujo nome eu preservo aqui por uma questão ética, né? A média das pessoas dessa categoria de renda de que nós estamos falando, ao longo da vida, elas têm 2 imóveis, no mínimo. No mínimo, você foi na mosca, mas acho que porque a gente já tinha conversado isso, né? No mínimo. Porque é isso, é um ciclo de vida. As pessoas se casam, as pessoas têm filhos, os filhos crescem, saem de casa, alguns se separam, né? E aí o que era uma residência passam a ser 2, né? Mas o fato é que no Brasil, hoje, a gente tem ainda, 2025, um déficit habitacional enorme, né? O programa Minha Casa Minha Vida ele foi criado em 2009 justamente para, entre outros objetivos, reduzir esse déficit habitacional, permitir que os produtos ofertados pelo mercado imobiliário pudessem acessar as rendas menores, né? Quer dizer, você tinha uma oferta muito grande de imóveis de altíssimo padrão, mas os imóveis mais econômicos, que representam a média da renda brasileira, eram muito mais caros porque eram poucos, né? Então, Minha Casa Minha Vida ele trouxe hoje uma oferta muito maior de imóveis. Isso faz com que o preço baixe, né? Você tenha acesso a imóveis, seja acessível, quer dizer, não é aquela coisa que antigamente só gente rica podia ter um imóvel, né? Hoje, felizmente, por causa do Minha Casa Minha Vida, a gente tem acesso a isso. E, pasme, isso eu ainda não cansei de me surpreender. Cara, você vai entrar numa obra do Minha Casa Minha Vida hoje, não parece aquele arquétipo, aquela visão estereotipada que o Minha Casa Minha Vida era um produto ruim, com localização, uma coisa, né? Exato, uma péssima pessoas. localização. É muito bom. Áreas de lazer incrivelmente modernas, sabe? As plantas são pequenas porque nós moramos numa cidade altamente adensada, os terrenos são caros, então não dá para você fazer plantas enormes, né? Senão fica inacessível. Mas são extremamente bem desenvolvidas, os projetos são maravilhosos. A tecnologia construtiva empregada por essas construtoras, que são os nossos parceiros, é de primeiríssimo nível. Então, assim, Minha Casa Minha Vida, eu nem gosto de falar, porque parece que rebaixa, mas pelo contrário, é muito bom, né? E é por isso que eu digo que é boa notícia. Se você tem uma jornada de compra bem assessorada, onde você vai adequar o teu perfil no teu ciclo de vida ali, o teu perfil financeiro no momento que você está da tua vida, versus ao que tem oferta no mercado, e faz a escolha certa, cara, você está construindo um patrimônio absurdamente valioso, sabe? E é isso que a gente tem feito. Porque se você não começa essa jornada com essa análise financeira, você vai acabar comprando errado, você vai demorar muito para comprar, entendeu? Você não vai adequar aquilo para o que realmente você está vivendo hoje na tua vida, sob o ponto de vista creditício. Então, isso é muito importante, e é isso que a gente tem feito. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é muito bem visto, muito bem elaborado. As pessoas, no passado, tinham até um certo preconceito, não sei se essa seria a palavra, mas tinham um pezinho atrás. Poxa, mas é o Minha Casa Minha Vida? Eu já ouvi isso de cliente. Nossa, mas a minha renda se encaixa no Minha Casa Minha Vida? E quando essa pessoa viu o tipo de empreendimento, como o Eduardo falou, lazer total, sacada,
o modelo construtivo, e quando eu falo lazer total, é piscina, coisa que academia, é realmente muito bem estruturado. E é um programa que foi feito para renda familiar até R$8.000. Uhum. Podemos juntar até 3 pessoas aí. Então, assim, uma renda de R$8.000 não é uma renda que você consegue em qualquer momento da sua vida. Então, é um apartamento muito bacana, é um apartamento muito legal. E o sistema habitacional hoje, né, nosso, Minha Casa Minha Vida, ele veio substituir o Casa Verde e Amarela, e essa nomenclatura, na verdade, nem importa, mas o grande diferencial dele, por que ele tem esse programa, o que é o grande diferencial? É o subsídio que o governo investe nisso, tá? Seja qual for o governo da situação, ele investe para que a família possa ter o seu imóvel. E a taxa de juros, né? E a taxa de juros é o grande atrativo. Aí hoje o mercado tem 10%, 12%, 14%. No Minha Casa Minha Vida, a gente tem algumas faixas, né, de renda, ele vai de 4% a 8%. É uma diferença muito grande. Se você tiver uma renda até R$ 2.860, a taxa de juros é de 4%. Uhum. Se você tiver uma renda até 4.700, 7% de juros. E você tiver uma renda até R$9.000, 8% de juros. Esse é o grande diferencial. Então, não é porque eu vou usar um empreendimento Minha Casa Minha Vida, mesmo porque, Cássio, quem é Minha Casa Minha Vida não é um empreendimento, é a pessoa, é a família. Ela tem que se encaixar dentro do programa. Uhum. Tem alguns requisitos. Então, as pessoas também falam, esse empreendimento é Minha Casa Minha Vida? O valor dele está dentro. Agora, precisamos ver se a pessoa se adequa ao Minha Casa Minha Vida. Nós temos muitos investidores comprando à vista. Legal, Regiane, você ter levantado isso, Cássio, porque isso também é uma das coisas que o mercado não entende. As pessoas saem procurando imóveis sem essa assessoria e acabam não entendendo. Não é o produto que é Minha Casa Minha Vida, é a pessoa. Uhum, é isso aí. sim. O programa Minha Vida Minha Casa Minha Vida é uma linha especial que propicia um dinheiro muito mais barato, que não existe no mercado privado, para que uma classe de renda possa ter acesso a esses imóveis. E aí, dentro de um mesmo imóvel, Minha Casa Minha Vida, você tem pessoas que o adquiriram via esse programa e investidores ou compradores de renda livre morando porta a porta. É o entendeu? mesmo empreendimento. Então, a gente precisa acabar com estigma, esse né? estigma de que se trata de algo sub de qualidade. Pelo contrário, é de primeiríssima qualidade. Usa-se toda a tecnologia construtiva da melhor qualidade que hoje existe no país, entendeu? Tem um desenvolvimento considerando tudo que você falou no início, né? Acessibilidade, né? O próprio Código de Postura da cidade de São Paulo oferece e limita também essas coisas, né? Enfim. Então, assim, é tudo muito voltado para uma conquista de qualidade, não uma conquista eventual e foi o que deu, muito pelo contrário. Então, os nossos clientes, a gente consegue mostrar para eles, né, que é muito mais do que você ir sair atrás de um imóvel que a sua renda deu para comprar, mas é uma escolha estratégica, bem feita, sabe, consciente, né, daquele momento de vida que ele está, otimizando tudo que ele pode conseguir, entendeu? E dentro do próprio empreendimento, dentro de um mesmo empreendimento, nós temos uma quantidade de unidades que são Minha Casa Minha Vida, mas temos também muitas unidades, uma proporção de 70-20, 70-30, perdão, 80-20, nós temos unidades HIS, que fazem parte, né, do programa Minha Casa Minha Vida, mas temos muitas unidades no mesmo empreendimento que é renda livre. Então, qualquer pessoa pode comprar, não importa a renda. Por quê? Porque a procura está muito grande. Antigamente, se você fosse comprar um imóvel no modelo econômico, ele não podia para uma renda maior. E hoje a gente já tem isso, fora do programa, mas no mesmo empreendimento. É isso mesmo, gente. Agora, 15 horas e 56 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rádio Comunitária Heliópolis FM. Eu, Cássio Gama, e também aqui a Regiane com o Eduardo, que são especialistas em financiamento de imóvel, né? Crédito imobiliário, para você que quer conquistar o sonho da casa própria. Eles são especializados, são da Neon Casa,
que é a consultoria, né, que traz ali a jornada de conseguir o seu imóvel. Então, manda sua dúvida, estamos com a live lá no Facebook, pode procurar a gente, Alô Pessoas, ou se você preferir, tem o nosso WhatsApp, manda lá, 11 2272 1077, manda que a gente passa aqui sua dúvida para os especialistas responderem. Eu queria que vocês falassem um pouco aí da empresa, né, que vocês atuam. Falar um pouco da Veon, né? Veon Casa. A Veon Casa, ela é uma imobiliária, nós brincamos, é uma imobiliária 2.0, né? Porque o nosso trabalho, nós falamos que nós somos uma consultoria, porque é totalmente consultivo, né? Nós entendemos, como eu falei no início, que a jornada de compra do imóvel, ela começa pela compreensão do momento do ciclo de vida do cliente. E o momento do ciclo de vida do cliente qual é o motivo pelo qual ele está comprando imóvel e quanto qual a possibilidade de compra que esse momento na vida dele lhe permite fazer. Por isso, quando nós criamos a Veon Casa, nós tivemos a preocupação não de olhar primeiro para o cliente, mas olhar primeiro para a oferta. Nós procuramos as melhores e as maiores construtoras do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo especialmente, e por coincidência, assim, pelo fato de São Paulo ser a locomotiva econômica do Brasil, aqui a gente tem as maiores incorporadoras do país, né? Fizemos uma escolha muito criteriosa desses parceiros, e estamos hoje, ocupamos absolutamente todas as regiões da cidade com projetos que estão ou em lançamento ou já em construção de imóveis novos. Para quê? Justamente para que a gente pudesse ter a oportunidade de oferecer aos nossos clientes as possibilidades de utilizar esses imóveis dentro do seu momento de vida, do seu ciclo de vida, né? A gente aprova o crédito dele, uma vez entendendo, né, quais são os grandes objetivos deles, dessa família, né? E uma vez feita essa análise, a gente consegue encontrar dentro do nosso acervo de produtos, aquilo que mais se adequa a essas características. Ou seja, isso levou a gente para ter um foco absurdamente direcionado para o nosso cliente, né? Nós não estamos interessados em produto. Produto a gente tem. Nós hoje comercializamos mais de 5.000 apartamentos na Grande São Paulo, né? Com essas 21 incorporadoras que são nossos parceiros, né? Nós comercializamos os imóveis de 21 incorporadoras. O nosso objetivo não foi ter volume, foi ter opção, foi poder atender às diferentes necessidades e características dos clientes que nos procuram, né? E é isso que faz a diferença, porque imagina, nós medimos há um tempo atrás, Cássio, o ciclo da jornada que um cliente leva para comprar um imóvel em São Paulo, ele é de aproximadamente 2 anos. Desde o momento em que ele decide a compra, ou seja, qual é o problema, ou qual a situação que gera a necessidade da compra do imóvel. Então, vou dar um exemplo. O casamento, como eu falei há pouco, né? O casamento é o maior gatilho de compra de imóvel do Brasil. Então, a partir do momento que aquela pequena família, né, se estabelece, resolve que vão se casar, você tem a definição ali, ó, precisamos morar, né? Quem casa quer casa, né? Exatamente, né? O primeiro foco aí. O tempo que leva da tomada dessa decisão até a compra efetiva, em média, é de 2 anos. E por que esse tempo é tão longo? Justamente pela etapa da pesquisa, né? Lembra que eu falei? É óbvio que esse casal ficou sonhando, né, várias noites, como é que vai ser o nosso AP, né? Vai ter isso, vai ter aquilo, não vai ter isso, não vai ter aquilo, vai ser próximo do quê? Enfim, vai ser em que região, né? No momento em que se define esse perfil, começa a pesquisa. Cara, e sem saber, você sai procurando, né, indefinidamente, sem saber exatamente o que você vai encontrar, e isso leva tempo. Leva tempo porque cada parada que você faz é uma informação nova. E aí, infelizmente, a gente tem também uma situação que a gente deve admitir, mas isso, enfim, não é segredo para ninguém, nós temos os bons e os maus profissionais, né? Sim. Então, às vezes, você chega num determinado plantão de venda e tem um cara ali que não vende um imóvel há 30 dias. Você senta na frente dele, ele vai fazer tudo para te vender aquele imóvel.
Mas será que aquele imóvel realmente te atende? Será que é o que você precisa? Será que é o que você pode comprar ou o que você deve comprar a partir do teu perfil, né? E aí você acaba perdendo muito tempo, e aí quando você chega depois no financiamento, você descobre que não tem crédito para você, ou que o crédito que você tem não consegue pagar aquele imóvel, né? Então isso é muito frustrante. E aí, por conta disso e por conta do trabalho, né, que algumas vezes é mal realizado por alguns dos nossos colegas, a gente tem uma filosofia e uma maneira de atuar extremamente rígida. Todo mundo da nossa equipe repete o mesmo mantra: o foco é o momento de vida do cliente. Quanto que ele pode comprar, o que ele quer comprar, e nós vamos ajudá-lo a realizar isso. Sim. Mas tem que começar por aí. Não adianta começar pelo produto. Porque se começar pelo produto, acho que já ficou claro, né? Quer dizer, você acaba sonhando demais e invariavelmente você vai se frustrar. Tanto, Cássio, que se você olhar as nossas campanhas, redes sociais, nós não fazemos postagem, nós não fazemos nenhum tipo de campanha para um determinado ou para determinados empreendimentos. Nós não anunciamos, nós vamos na contramão do que os nossos colegas aí de trabalho fazem. Nós vamos nessa contramão. A Veon Casa, ela chama o cliente para fazer a sua análise de crédito, em seguida ver o que se encaixa. Mas não é simplesmente fazer uma análise de crédito e ver o que se encaixa. Ela tem toda a assessoria de tudo que envolve a compra. Não é somente, olha, eu consigo tanto de financiamento, isso cabe no meu bolso. Ela tem que saber sobre evolução de obra, ela tem que saber sobre a entrada. A gente vai ver com documentação. FGTS, documentação. Existem algumas regras para financiamento. O condomínio que quando entrar você começar a pagar. A pessoa tem que ser maior de 18 anos. Ela não pode já ter usado o benefício do Minha Casa Minha Vida nos últimos 10 anos. Portanto, ela não pode estar usando, ou seja, ela não pode ter, além de ter um imóvel no nome dela, ela não pode ter um imóvel no nome dela que esteja financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Não pode ter restrição no CPF. Isso, no paralelo, a Veon Casa consegue dar uma boa orientação se a pessoa tiver alguma restrição. Aí é uma matéria para um outro... Regiane, dentro disso daí dos critérios, né, para iniciar essa jornada, Sim. A questão da idade. Por exemplo, a pessoa tem lá seus 65 anos. Isso. Vamos lá. Hoje você e pode... o padrão a gente sabe ali, né, conhecidamente são 30 anos. Aí fazendo a soma aí, 65... A questão não são os 30 anos. Quanto tempo você pode... O tempo máximo não é garantia que você vai conseguir um financiamento do tempo máximo. Sim. Mas o tempo máximo para uma pessoa financiar um imóvel, na regra, para o Cássio financiar um imóvel hoje, é a quantidade de meses que falta para ele completar 80 anos. Essa é a regra do financiamento em relação à idade. Então, você vai pegar a sua idade hoje, né? Idade com um mês, e ver quantos meses faltam para você completar 80 anos. Esse é o máximo de financiamento. Mas pode ser que você não consiga o máximo. Por quê? Porque o financiamento, a análise de crédito, ela é muito particular. Depende do seu comprometimento de renda. Se você já tem um financiamento de um carro, se você tem uma dívida de cartão de crédito, mesmo que em dia, mas você já tem um comprometimento, se você paga uma pensão alimentícia, tudo isso vai, o seu salário, a sua jornada anterior, o quanto você pagou ou não pagou em dia, alguma conta, tudo isso é feito de forma personalizada. Eu e você podemos ter o mesmo salário, a mesma idade, querermos comprar o mesmo empreendimento e termos análise de crédito totalmente diferente. E não adianta, eu repito isso sempre para nossos clientes, não adianta, você fez análise de crédito lá na Veon Casa e não foi tão satisfatório quanto você pensava, então deixa eu ver uma análise de crédito em outro lugar. A análise de crédito ela é única, é da Caixa, não depende de quem está analisando, tá? Mas voltando, geralmente hoje, uma pessoa com 55, 60 anos já está tendo um pouco mais de dificuldade, sim, para fazer o financiamento. O financiamento não pode passar de um determinado número de meses, ele tem um mínimo para a pessoa financiar também. Então, realmente, isso é um fator limitante que não depende de intervenção, mas depende de orientação. Às vezes, o nosso avô gostaria muito de comprar, o nosso pai, eu tenho 55 anos, eu gostaria de comprar um imóvel financiado.
E aí, às vezes, poxa, barrou pela minha idade. Mas eu posso comprar no nome dos meus filhos, com usufruto meu, depois ali na frente eu coloco, desde que eles se encaixem no programa. Uhum. Então, eu tenho herdeiros, eu não preciso comprar no meu nome. Tudo isso é questão de orientação. O que as pessoas têm hoje é a negativa quando elas vão buscando na imobiliária A, na imobiliária C, na construtora B. Não façam isso. Concentrem tudo em um único lugar, na Avião Casa, óbvio, mas tenham assessoria, tenham suporte. Às vezes a gente precisa chegar para a pessoa e falar, não é o seu momento de compra. Precisamos aqui, a sua renda informal, organizar. Você precisa fazer o imposto de renda esse ano, para que no próximo ano você esteja apto à comprovação de renda. Ou ainda dentro desse ano mesmo. Nós temos uma situação que se chama IR Futuro, que a pessoa pode, né, já comprar agora, e dentro do prazo do imposto de renda, isso é muito importante para quem está ouvindo a gente, para quem tem renda informal, estamos na época de fazer o imposto de renda, ela declarar nesse imposto de renda, e as construtoras estão vendendo mesmo que ela ainda não tenha declarado. Estão dando um prazo para ela declarar, e aí quando vai sair o financiamento, ela já vai ter isso regularizado. Bem lembrado, né? As pessoas aí... É tudo. Orientação você falou é isso tudo. do imposto de renda, já começa a semana que vem, né? Sim, dia 17, sim, segunda-feira, aproveitem, até o dia regularize. 30 de maio. Então você tem esse período aí para, se você não declara, né? Nunca declarou, já aproveita. E se tem a intenção de comprar um imóvel, Isso. já aproveita esse ano, que está mais fácil, né? Com a pré-preenchida, eles estão trazendo aí Exatamente. facilidade na declaração. Então já aproveita esse ano, já começa a semana que vem, já separando toda a documentação ali para... Porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele te dá muita facilidade. Uhum. Porém, ele te exige também bastante. Porque ele quer saber se você realmente precisa. Se você realmente pode comprovar o que É você dado está para dizendo. realmente quem está precisando, né? Não só precisando, mas você comprovar que aquela situação que você está pondo ali na sua ficha de atendimento, você É comprova, verídica, né? entendeu? Então, muitas vezes, ele não vai aceitar o seu extrato bancário. Ele vai querer seu IR. Porque a Caixa vai falar, poxa vida, você ganha, né, informalmente todo mês, e por que você não declara? Exato. Qual o motivo? O importante... E pode ter complicações ali na saída do documento, né? Isso. Seu CPF ser barrado ali pela Sim. Receita, por uma questão de coisas que você não declarou. Falta de Exato, orientação. exato. É que assim, existem também, de novo, falando dos maus profissionais, né? No afã de vender, muita gente passa por cima da Não formalidade. conta esses detalhezinhos. O programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um único agente financeiro, é a Caixa Econômica. Uhum. Né? O recurso do programa Minha Casa Minha Vida, ele vem dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do FGTS, né? E a Caixa é o único agente financeiro, é exclusivo, que usa esse recurso e aplica esse recurso para a construção dos imóveis financiados por esse programa. Então, por conta disso, existe uma formalidade absurda, porque trata-se de um banco emprestando dinheiro para você comprar o teu imóvel. Sim. Né? Então, assim, normalmente as pessoas que não orientam bem os clientes, ele quer vender, ele quer ganhar a comissão de venda dele, né? Ele deixa na informalidade uma série de procedimentos que mais à frente podem causar essa frustração que eu falei aqui para os nossos clientes, entendeu? E é por isso que muitas vezes você tem uma renda que você acha que ela vai ser aceita e ela não é, ou o contrário, que você acha que ela não vai ser aceita e ela pode ser, mas desde que você se enquadre num conjunto de recomendações que a própria Caixa exige que seja feito para que você possa, enfim, obter o financiamento. Esse é o trabalho que a gente faz, e esse é o trabalho que faz toda a diferença para quem quer comprar um imóvel, porque na hora do financiamento que você vê a verdade, né? Você sonhou, é aquilo que ele está falando lá. Sonhou, foi visitar, puxa, é aqui que eu quero morar, legal, eu posso pagar. Aí vai lá pegar o dinheiro para pagar e descobre que não vou poder te dar, porque você está totalmente fora do enquadramento que é necessário para isso. E esse é o nosso trabalho. Fazer com que a gente consiga orientar o nosso cliente. É a transparência, né? A transparência. Cássio, hoje você já deve ter visto muitos anúncios aí, R$300 de entrada, parcela de 500, porque um caso deu certo dessa forma, não é uma regra. Cada perfil é um perfil, cada pessoa é uma pessoa. A pessoa, né? Precisa ter uma idade bacana, né? Que eu digo, para conseguir um parcelamento aí, um financiamento longo.
ela precisa ter um salário aí legal, ela precisa ter dependentes para conseguir um subsídio. Hoje o subsídio ele pode chegar até R$55 mil. Ela precisa ter um dependente, ela precisa ter uma jornada financeira que não compromete em nada, que não deixa entender que ela possa vir a não conseguir honrar o financiamento, como eu falei, algum outro comprometimento financeiro. E ela precisa se enquadrar em um determinado empreendimento que tem uma avaliação da Caixa acima do valor que a construtora está vendendo. Uhum. Então, aí ela consegue pegar um pouco mais de financiamento. Toda essa questão, ela acontece para margem de uma ou outra situação. Não é uma regra. Existe. Nós temos uma gerente parceira de uma construtora, né? A gente preserva nome de ambos, porque não temos autorização, que a renda dela se enquadrou, ela comprou um programa dentro da própria construtora que ela trabalha, sem nenhum benefício da construtora, mas ela comprou com uma renda de R$4 mil, ela deu R$800 de entrada e ela paga R$700 por mês. Foi uma situação atípica que ela se encaixou. Mas isso não quer dizer que todos que chegarem no mesmo empreendimento com R$4 mil vão comprar na mesma situação que ela, aquele empreendimento. É muito particular. E assim, se fosse para a gente chamar cliente, nós colocaríamos isso como os colegas fazem, e aí fala, nossa, mas eu tenho muito cliente todo dia. Quantos clientes realmente estão propensos àquele empreendimento? Quantas pessoas estão vindo ciente, né, da demanda financeira que exige a compra do imóvel? Então, assim, a transparência, a assessoria, ela faz toda a diferença. Isso eu falo para você, falo para todo ouvinte. Vai ser menos dolorido nessa jornada. Vai ser, não é nem o menos dolorido, porque é uma jornada tão boa, é uma jornada tão feliz. Realização, né, de um sonho. Não, de tudo, de tranquilidade, não é só o sonho da moradia, mas é a tranquilidade, às vezes é a necessidade. Às vezes é a necessidade. Pessoa que está aí 15, 20 anos pagando aluguel, né? De ter seu lar, seu cantinho, assim, do seu jeitinho ali. Eu costumo brincar, mas Minha Casa Minha Vida, os imóveis são pequenos. Poxa, você é um jovem. Mas você está falando, é maior do que o quarto da casa dos seus pais, que você mora hoje. Você desenha a sua situação financeira hoje, está dentro desse X imóvel aqui. Não quer dizer que é para a vida inteira aquele imóvel. Não será. Ali é o início, é a entrada, né? Para você. Você começa com esse imóvel, daqui a pouco melhora a sua vida financeira, você vende esse imóvel, pega o melhor e assim vai. Gente, e eu quero deixar claro uma coisa aqui, que a tipologia dos projetos hoje, que são a maioria dos projetos, né, Minha Casa Minha Vida, plantas que variam aí entre 30 e 46 metros quadrados, mais ou menos. Isso não é uma exclusividade do projeto Minha Casa Minha Vida, é absurda, sabe? Nada mais equivocado pensar nisso. Dá um dado para vocês. Tem uma grande incorporadora de altíssimo padrão de São Paulo que tem um produto com 29 metros quadrados que custa R$1 milhão. 29 metros quadrados. Né? Tem vários, aliás, desses, né? A questão não é o tamanho, a questão são outros processos que definem isso. O principal deles é uma questão de adensamento populacional, de código de postura, né? Do uso do solo na cidade de São Paulo. Né? E isso define. Um outro ponto é a questão mesmo de custo, porque por conta dessa disponibilidade dos terrenos, das áreas, os espaços são pequenos. Sim. Né? Se você for ter espaço grande e terrenos tão caros, ninguém vai ter acesso a isso. Ninguém, né, compra, ninguém tem compra. Condições de comprar. Essa não é uma questão. A questão é que você poxa, está pagando um aluguel, está morando mal, sem saber que pode morar no seu imóvel de altíssima categoria. Eu gosto de falar isso, porque eu desafio as pessoas, venham visitar, venham ver o que está se fazendo. Você começou o programa já legal, dizendo o seguinte, quero morar perto do metrô. Cara, a maioria desses empreendimentos está perto de metrô, ou se não está pertíssimo do metrô, ele está acessível. Tem viabilidade, né? Está viável para a mobilidade, você entendeu? Então, isso é um avanço enorme dentro desse segmento. Né? E isso sem contar no processo construtivo e nos projetos, cara. As áreas de lazer, as plantas das unidades, o acabamento desses imóveis é algo espetacular.
Eu brinco sempre, nem parece. Eu como eu sou de marketing, eu disse assim: ó, eu faria um anúncio assim, nem parece Minha Casa Minha Vida, mas é. Mas eu não vou fazer esse anúncio, tá, gente? Porque senão seria fazer um anúncio tipo para uma empresa aérea dizendo: ó, os nossos aviões caem menos do que o concorrente. Então não vou fazer. Mas é isso. Gente, o papo tá muito bom. Agora 16 horas e 17 minutos. A gente vai fazer um breve intervalo, apoio cultural, e a gente vai retornar com mais dúvidas, né? Como começa aí a jornada do Minha Casa Minha Vida? Qual é o passo a passo? Posso incluir quantas pessoas no financiamento, né? É uma dúvida também que surge bastante. E a questão de consórcio, da carta de crédito, tem uma série de coisas que os dois especialistas aqui, Regiane e Eduardo, vão tirar para você, que é daqui da Veon, né? Veon Casa. Quem quiser pode procurar eles lá. Tem um telefone aqui, ó, tô colocando lá na live, tô colocando o WhatsApp da empresa, é 11 3135 1640 ou no WhatsApp veon.casa. Segue eles e persegue no bom sentido para ir conferindo tudo ali, todas as novidades. Você que tem esse sonho, é bom ter um especialista. Não seja como eu, que fiquei aí 3 anos procurando e bati a perna de corretor, um monte de lugar, até encontrar. Eu contei para o Eduardo, né? Foi uma jornada de 2 anos. Ele falou exatamente o que acontece. A gente vai entrar nisso. Qual que é a jornada, né? Você que está aí ouvindo papinho, né? Que o cara quer vender. O cara não quer saber de nada. Ele quer fechar a venda dele e ganhar comissão. Mas você pode procurar especialista e ter aí a tranquilidade, né? De realizar seu sonho com o pé no chão, sabendo de tudo, com transparência e tendo alguém aí, profissionais qualificados para te dar essa consultoria. Então, é rapidinho, é o tempo da gente tomar uma água aqui, a gente já volta, tirando todas as dúvidas no segundo bloco. Tudo que você quer ouvir, toca primeiro aqui. A melhor música do momento. Antenada, um posto musical de primeira qualidade. Aqui você ouve todos os ritmos. I'm just feeling it like it is. Simplesmente demais. A gente toca o que você quer ouvir. Tem som em música. Então, aumentou. Heliópolis FM. A Veon Casa é uma consultoria imobiliária que está ajudando centenas de famílias de São Paulo a realizar o sonho do AP próprio, através do programa Minha Casa Minha Vida. Funciona assim. Primeiro, a gente ajuda você a aprovar o crédito na Caixa. Com seu crédito aprovado, nós lhe mostramos todos os imóveis que cabem no seu bolso. E já tem um super lançamento pertinho de Heliópolis e região. Acesse www.creditoparomeuap.com.br e deixe o seu contato. Vamos aprovar o seu crédito e te mostrar esse AP maravilhoso que pode ser seu. Acesse www.creditoparomeuap.com.br e dê o primeiro passo. Veon Casa, com você do crédito até as chaves. 87,5 FM, Rádio Heliópolis. Cansou de ficar amarrado a um contrato por uma internet que não entrega aquilo que prometeu? Venha para a Goodnet. Planos feitos especialmente para você a partir de um preço popular. Qualidade, estabilidade e o melhor de tudo. Se o serviço for realmente bom, você fica, não é? Nada de fidelidade por aqui. Fale com um de nossos atendentes pelo nosso telefone 2500-2064 ou em nosso WhatsApp 11 99351 8427. Repetindo, 11 99351 8427. Aproveite nossa promoção de instalação por tempo limitado. Goodnet, serviço de internet para todos da nossa comunidade. Está acontecendo o grande feirão da casa própria.
Você que ainda mora de aluguel, na casa dos seus pais ou na casa da sogra, chegou a sua oportunidade de morar no que é seu. Temos apartamentos em todas as regiões de São Paulo, de 1 e 2 dormitórios, opção de sacada, lazer completo com piscina. Isso tudo pelo programa Minha Casa Minha Vida. Me procure já, nós parcelamos a sua entrada. Entre em contato com a corretora Zenilde no telefone 11 99231 1175. Tome nota, 11 99231 1175. Fale com a Zenilde, saia do aluguel e pague o que é seu. 87,5. Aqui toca o que você gosta. O projeto Heliópolis Investindo na Vida é um projeto da UNAS com a Secretaria de Saúde e em parceria com a Coordenadoria de ST/AIDS, ambas da cidade de São Paulo. Este projeto está na sua 3ª edição, que tem como objetivo promover a prevenção da relação sexual desprotegida, as ISTs e a gravidez não planejada, tudo baseado nos direitos humanos. Além disso, também promovemos ações no território, como a entrega de preservativos e teste rápido de HIV. Para saber mais informações, siga a gente em nossas redes sociais, @Heliópolis Investindo na Vida. Mais música pra você. O sucesso está de volta. Você está ouvindo Alô Pessoas. É isso mesmo, programa Alô Pessoas, agora 16 horas e 23 minutos. Estamos aqui ao vivo pela Rádio Comunitária Heliópolis FM. Eu, Cássio Gama, e também a blogueira do samba. Não veio hoje, mas está lá em Iosa, né, em Osasco, de coração. E aproveitando aqui, gente, hoje a gente fala sobre a jornada aí da conquista da casa própria, né? Você que sonha em ter seu apartamento, o seu canto, o seu cantinho. Hoje a gente estamos aqui com 2 especialistas, a Regiane e o Eduardo, para falar sobre essa jornada de como conseguir realizar, né, esse sonho de ter a casa própria, que a maioria aí dos brasileiros, acho que é o top 1 dos sonhos de toda a família, né? Ainda mais quando o Eduardo falou aqui no primeiro bloco, quando casa, quem casa quer casa. Então você aí já vai ali pensando, né, no cantinho, no local, e tem ali, né, aquela jornada toda de como que eu vou financiar, por onde vou começar, se existe, né, uma carta de crédito, por onde eu começo, qual é o melhor banco. O pessoal já mandou aqui, né, uma dúvida, agradecer o Anderson que está lá na sintonia nossa, Anderson Ribeiro mandou aqui no nosso chat, e ele mandou aqui uma dúvida, né, ele falou, tenho dúvida, qual o melhor banco aí para financiar? Então, vamos lá. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, é a Caixa. É a Caixa quem subsidia. Até porque o Eduardo falou que hoje o programa, né, ele está sobre a administração ali da Caixa Econômica Federal, então não tem como você procurar a Minha Casa Minha Vida em outro banco concorrente que você não vai encontrar. E a menos que a pessoa tenha um relacionamento extremamente próximo, um patamar muito elevado de investimento, fora do programa Minha Casa Minha Vida, ela pode conseguir com o banco dela alguns juros diferentes. Fora isso, indiscutivelmente, a Caixa é o melhor banco para financiamento. Só deixando claro que dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a única possibilidade de financiamento é com a Caixa. Mas como nós explicamos, e a Regiane falou de forma bem assertiva no início, o empreendimento não é Minha Casa Minha Vida, mas a pessoa, né? Então, dentro de um mesmo empreendimento, há unidades que vão ser vendidas para pessoas que vão adquirir essas unidades utilizando o programa Minha Casa Minha Vida, e outras unidades estarão, o que a gente chama de renda livre, né? Elas estarão abertas à comercialização no mercado, fora do programa Minha Casa Minha Vida. Pode ser, portanto, um agente financeiro, a Caixa, ou um outro banco. Só que aí é um outro sistema de financiamento, com uma taxa de juros completamente diferente, uma relação completamente diferente do Minha Casa Minha Vida. E a liberação da construtora também, né? Tem construtora que desde o início ela já põe ali no seu contrato, já põe ali como condição que o financiamento seja dentro da Caixa.
Tem uma outra dúvida aqui, a Rosália Oliveira mandou aqui, ó. Sou mãe solo, pago aluguel, não tenho aplicações. Por onde começar aí para viver o sonho da casa própria? O Minha Casa Minha Vida, ele olha com muito carinho mulheres. Não existe uma regra que eu te fale aqui. Olha, uma mulher para financiar no Minha Casa Minha Vida tem X benefício, diferente de um homem. Mas, internamente, dentro do programa, a análise dela, eu vou usar essa expressão, é analisada com muito mais carinho quando é mulher. Sim. Ela consegue um financiamento muito melhor. No caso dela, né, eu não sei, aí é muito, eu teria que, por favor, qual o nome dela? Rosália, por favor, eu vou passar novamente daqui a pouco, a gente vai passar tanto o nosso site quanto nossa rede social. Tá até ali, ó, tem o WhatsApp. Opa, da VEON, isso, quem né, quiser, 31 35 16 40, DDD 11, e para os ouvintes aqui da rádio, né, que pode entrar em contato com a VEON Casa, tem lá também o site, né, foi criado um site para cadastrar as pessoas e famílias da região de Heliópolis, então você pode entrar no crédito para o meuap.com.br. Isso. É um site criado exatamente para o pessoal para atender, né? Atender a demanda do Heliópolis. Do entorno do Heliópolis, do Ipiranga. Foi criado só carinhosamente para receber esses seus ouvintes. Centralizar nessas Nós demandas. Centralizamos os seus ouvintes nesse site com muito carinho, com muito cuidado, crédito para o meuap.com.br ou através do nosso WhatsApp, né? O 11 3135 1640. Ou no Instagram, @veon.casa. Lá você encontra também no Facebook, veon.casa. E direcionando, já encontra talvez o WhatsApp, ali já tem um link, né? Já direciona para o WhatsApp de vocês. Isso, mas o caminho é esse. O caminho é começar com a análise do crédito. Nada é possível dizer sem conhecer o momento, o perfil dela, financeiro, o perfil que ela está, quais são os elementos a favor da obtenção do crédito, outros que são limitantes, e aí traçar uma estratégia para que ela tenha um crédito aprovado e possa escolher algo que caiba dentro da realidade de vida nesse momento dela. Mas certamente o início é esse. É a procura da análise de crédito. Procurar ver um casa, faz análise de crédito. Nessa análise de crédito, a gente vai conferir a renda bruta, o FGTS, se essa pessoa tem ou não tem, se ela tem algum valor para entrada e quanto ela consegue de subsídio do governo. Esse é todo o montante que compõe o momento financeiro dela. Uhum. Muito importante dizer também que pode-se usar o FGTS no Minha Casa Minha Vida. A questão é quem pode usar o FGTS para financiamento. Todo mundo que contribuiu por mais de 3 anos ao longo da sua vida profissional. Não são 3 anos de carteira registrada no último emprego. As pessoas acabam confundindo demais isso. Mas eu estou no meu emprego há 2 anos. Tá, mas ao longo da sua vida profissional, você soma mais, né, no mínimo, 3 anos de registro em carteira? Se tem no mínimo 3 anos de registro em carteira, já vai poder fazer o resgate do seu FGTS. E o FGTS, assim como o subsídio, ele vai abater no valor da entrada do imóvel. E essa entrada sempre ela é durante toda a obra. Então, quanto mais a pessoa corre, quando a gente fala, olha, tem um lançamento, ou como hoje, né, vou falar já sobre o lançamento que a gente tem aqui pertinho do Heliópolis, aqui no Sacomã, na porta do metrô, quanto mais a pessoa se antecipa, mais tempo ela tem para pagar, mais suave fica até para ela conciliar o pagamento, como no caso da querida ouvinte, conciliar com o aluguel, porque 90% das pessoas que procuram Minha Casa Minha Vida, ou elas pagam aluguel, ou elas estão morando junto com alguém, né? Uma casa de família, que às vezes precisa ser, uma casa de família que eu digo é de herança de família, precisa ser vendida, então às vezes tem 2, 3 casas no mesmo quintal. Alguém quer vender aquela casa e não vende porque um deles está morando ali, não tem para onde ir. A gente tem muito essa situação. Então, quanto antes inicia a sua jornada, mais rápido você realiza a sua compra.
Eu fico à frente de toda a equipe, de todo o processo da V1 Casa, de toda a equipe, desde o momento que todos os nossos ouvintes aqui clicarem lá, pode até falar, olha, Regiane, te ouvi falar lá, que eles vão me avisar, vou dar um oizinho lá no WhatsApp, manda um áudio, pode falar que ouviu a gente aqui, que eu vou mandar um áudio, né, dando um oizinho, e pode entrar em contato, pode procurar, porque a gente faz assim, a gente pega pela mão mesmo. Às vezes a pessoa, como ela, não se sente qualificada ou qualificada, né, no momento financeiro, nessa questão, e às vezes ela está. Às vezes ela consegue um subsídio, né, se ela é mãe solo, ela tem um subsídio, pode chegar a 55 mil. Dentro disso daí que você comentou agora, Regiane, por exemplo, o imóvel está em construção, está construindo ali. Ela resolve, esse daqui eu vou querer, gostei da localidade, a planta, meio decorado ali. Sim. Quando que ela começa já a pagar o financiamento? É depois que entrega ali a chave? Como que funciona isso? Que é uma dúvida também que as pessoas acabam tendo. Quando que eu começo a pagar? Tá, vamos lá. A pessoa viu hoje o empreendimento, gostou, fez o simulado, deu ok, deu certinho. Ela vai começar a pagar o financiamento quando tem a entrega da chave. O financiamento. Porém, a Caixa não financia 100% do imóvel. Aí você vai falar, tá, mas financiou 80%, 75%. E essa diferença? Essa diferença ela paga de hoje até a entrega das chaves. Isso é o que a gente chama de fluxo, o fluxo de obra. E esse fluxo de obra, perdão, essa entrada, ela vai pagar compondo com a construtora. Algumas construtoras permitem até que se pague isso pós-obra. Elas facilitam bastante, muitas, a gente está com bastante, que é o que a gente chama de pró-soluto. Ou seja, né, eu consegui financiamento de 90%, de 80%, né, de 80% do imóvel, e esses 20% você paga da assinatura do contrato até a entrega das chaves, quando começa o financiamento dos 80%. Mas ficou muito puxado. Repito, depende do empreendimento e da construtora. Negocia-se algumas parcelas para pós-obra. Lembrando que, nesse caso, ela vai pagar o financiamento e aquela parcela que ficou ainda da entrada. Por isso que a gente sempre fala, as pessoas têm muito sonho do carro, né? Sim, do veículo. A pessoa começa a trabalhar, o rapaz, a menina, eu tenho filhos adolescentes, jovens, a primeira coisa que ele quer é o carro, não é a moradia. 18 anos, CNH e em seguida o carro. E assim, a pessoa prefere ter o carro e não ter o imóvel. Então, a às moradia, vezes, né? a pessoa aí você, como mãe, você fala, você vai morar dentro desse carro. Eu brigo muito com os meus dois, assim, porque um ainda não tem idade, não tem 18, e a que tem 19 anos, já estou pegando no pé dela para ela já comprar a Minha Casa Minha Vida dela, entendeu? E não é o carro, ela não tem o carro ainda. O ideal é que ela compre o imóvel primeiro. Essa coisa do ciclo de vida é o que eu sempre falo, né? Imagina o caso da nossa ouvinte. Da Rosália, né? A Rosália, eu não sabe entender um pouquinho mais sobre a situação dela, mas assim, o ideal é você, entendendo essa questão do ciclo de vida, você justamente procurar aquilo que dá para você encaixar dentro disso. Imagina o seguinte, uma obra já adiantada, ela vai te oferecer um tempo menor para você parcelar essa diferença que a Regiane acabou de explicar. Se você, ao contrário, puder esperar, se você puder se planejar e pegar um apartamento num lançamento, enfim, numa condição em que ele ainda não começou a ser construído, você vai poder fazer um fluxo bastante suave, você vai conseguir ter bastante tempo para diluir essas despesas e essas parcelas que vão ser necessárias para você complementar, né, o valor de adquisição do apartamento, e isso pode fazer toda a diferença, né? Tem gente que não vai ter esse tempo, outras pessoas terão, e é isso que eu falo, ciclo de vida, né? Entender a tua necessidade naquele momento e encontrar um produto que se adeque àquilo. Quanto mais perto da entrega do empreendimento, menor é o prazo para pagar essa diferença que o banco não financia. Certo? A gente vai ter sempre uma construtora para negociar, para sentar. Isso é uma coisa que a gente faz sempre,
Pega na mão do cliente e vamos embora lá. E isso é bem-vindo. As construtoras são nossas parceiras. A maioria tem uma boa flexibilidade de negociação. Mas, de novo, tudo vai depender da realidade de cada um. Sim. Né? É caso a caso. É caso a caso, não tem né? regra. Personalizado. É caso a caso. Não é só a renda da pessoa que análise não é só o quanto ela ganha. É todo um contexto. Agora, quando a gente conversa com o cliente, quando a gente tem a oportunidade de entender os detalhes, essas singularidades do cliente, tudo fica mais fácil. Vou te dar um exemplo. Tem muitas construtoras, não todas, mas algumas, né, que a gente tem conseguido comercializar as unidades sem o pagamento da documentação. A gente negocia e coloca a documentação, que é um valor importante, dentro do negócio feito, isso é uma enorme vantagem. Faz um combo, né? Um combo ali de tudo e dilui, né? Isso dilui. Olha, porque na média, pelo valor médio dessas unidades aí que a gente comercializa, você está falando aí de 12, 14 mil reais que você teria que pagar de documentação. Ou fora, né? Comprou o imóvel, ia pagar mais. E outra, né? Quando você pensa de ter um imóvel ali, né? Acho que a maior dificuldade, talvez, dentro dessa jornada é você conseguir mesmo a liberação do crédito. E um crédito bom, sem dúvida. Que ela consiga ali, o banco consiga financiar uma boa parte, um bom percentual do seu imóvel. Exatamente. Aí depois, a forma que você vai pagar, quem está ouvindo aí, gente, a forma que você vai pagar... É sentando na mesa. Exatamente. De cada construtora. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, aluguel é importante em algum momento da sua vida? Claro que você precisa morar, né? Sim. Mas quanto mais rápido você puder se livrar do aluguel, melhor você está fazendo para a tua saúde financeira e até pessoal, né? Porque você vai estar investindo esse dinheiro na construção de um patrimônio que vai trabalhar para você. Daqui a um tempo você vende esse imóvel e compra outro. Tudo é muito mais fácil. Tudo é muito mais fácil. Ele valoriza com o tempo. Claro que valoriza. Quando você recebe a chave, o valor dele já é outro. Já é outro. Tanto que no lançamento ele é um valor, dali a tabela, eu recebo tabela, e isso é comprovado toda virada de mês. Sim. Todas as construtoras mandam tabela toda virada de mês. Ou seja, você comprou seu empreendimento, sua unidade habitacional hoje, amanhã, né? Da manhã não, porque hoje nós estamos no dia 15, mas daqui 15 dias ela já vai estar valendo mais. E dali 30, mais. E ali 30, mais. E eu vou só fazer uma atualização de uma informação que o Edu falou. Nós temos 20 construtoras hoje, né, na Grande São Paulo, trabalhando diretamente com a V1 Casa, e mais de 20 mil unidades habitacionais. Tem uma única construtora, incorporadora, que ela sozinha tem 11 mil unidades. Com certeza, disponíveis. Olha só, com certeza você que está ouvindo vai ter uma perto da sua casa. São mais de 250 empreendimentos. Vou falar em condomínios, talvez fique mais fácil para entenderem. Sim. São mais de 250 condomínios entre pronto, que acabou de ficar pronto, porque tem gente que tem essa necessidade, vende o carro, paga a entrada e financia o restante, em obra, ou seja, já começou, já está começando a levantar alguma coisa ali, e lançamento, que lançamento é aquilo que já estamos organizando tudo, porque a obra logo, logo vai começar. Uhum. Esse é o momento melhor de comprar. Sim. Mas, né, é o momento melhor de pagar. O momento melhor de comprar é sempre hoje. Hoje é sempre melhor do que amanhã. Ontem foi melhor do que hoje. Mas o melhor momento hoje é hoje. Não tem outro dia melhor para comprar. Com certeza. Gente, você que está acompanhando a gente, 16 horas e 40 minutos, estamos ao vivo aqui nesse 15 de março de 2025, com os especialistas em crédito imobiliário, a Regiane e o Eduardo, para tirar suas dúvidas, né? Muita gente, né? O sonho aí é o top one aí das pessoas, é ter a sua casa própria, né? O seu cantinho, é o apartamento, ou é a casa. Às vezes você quer uma casa, não dá para comprar uma casa, vai pelo apartamento primeiro, futuramente você pensa aí na casa, né? Nada é para sempre. Mas hoje a gente sente também uma mudança aí das pessoas de saírem das casas para ir para os apartamentos por questão de segurança, por questões também de... são ambientes mais compactos ali, mais a mobilidade também, tem uma série de coisas. Mas estamos aqui com eles, os especialistas, para te dizer
dentro do que você tem hoje, do seu perfil econômico aí, como está a sua vida financeira e o que tem disponível ali dentro do Minha Casa Minha Vida, que facilita, né? Vocês trouxeram muito do Minha Casa Minha Vida, que é um facilitador hoje, aumentou até o valor. Hoje, quanto está o valor da tabela ali do Minha Casa Minha Vida? O Minha Casa Minha Vida é para renda até R$8.000, mas tá para ter um ajuste aí, provavelmente vai chegar em 9 mil rapidinho agora. Imóveis até 350 mil. E é bom imóveis, hein? São 350 imóveis. 350 São imóveis. excelentes imóveis. Olha, a gente tem esse lançamento que tem agora aqui, né, que é no Sacomã, é do lado do metrô. A gente brinca que Perfeito. Não pode tropeçar. Tá em São Paulo. Não pode tropeçar, que se tropeçar, cai dentro do terminal Sacomã. Se rodopiar, sobe a passarela e cai dentro do metrô do outro lado da rua, né? Porque sai da portaria, já tá na estação. Sim, sim. Esse é muito o sonho. Bacana. Esse empreendimento é muito bacana. A gente está apostando muito para o pessoal aqui da região de Sacomã, de Heliópolis, de Ipiranga. A gente escolheu a dedo falar sobre essa região e vir nessa rádio. Eu sou do bairro, né? Eu sou do Ipiranga. Tá pertinho, então aqui, já nossa vizinha. Tô do ladinho do museu, então tenho um carinho gigantesco, absurdo, enorme. Conheço muita gente da comunidade que trabalha lá no restaurante, que trabalha na padaria, que tem comércio, né? A gente tem muita gente de contato que participa de grupo social, do grupo do pedal, que às vezes nem quer sair da comunidade, mas quer comprar para investimento. E temos muitos. A primeira fase desse empreendimento foi um sucesso aqui dentro do Heliópolis e do entorno. Então, por isso, a gente escolheu vir aqui, carinhosamente, chamar essas pessoas para, de uma forma gratuita. A Avião Casa, ela não cobra absolutamente nada para fazer análise de crédito, para preencher a sua ficha de atendimento, para ter toda essa assessoria. Né? Quem vai pagar a gente é lá na frente, quando ele comprar, e aí o nosso pagamento financeiro está realizado. O nosso pagamento pessoal de satisfação é quando a gente fala assim, cheguei com esse cliente onde ele precisava, onde ele queria e onde ele entende que foi bom para ele. Então, o Edu quer... Eu acho que essa postura causa para a gente uma ansiedade muito grande, cuja culpa é do WhatsApp. Já calma, eu explico. Hoje, a vida, né, o nosso grande canal de comunicação é o WhatsApp. Mas, na verdade, eu queria aproveitar essa oportunidade, Cássio, que você está dando para a gente aqui, para dizer para as pessoas, conversem com a gente. Tirem um tempinho para que a gente possa conversar com vocês. O nosso trabalho cresce na medida em que a gente consegue ouvir as pessoas, entender a vida delas, a realidade, o momento da vida delas. Isso a gente traz para a gente e é esse o material, essa é a matéria-prima que faz o nosso trabalho ser possível. Mas é preciso que as pessoas nos contem, é preciso que elas conversem com a gente. É um grande prazer conversar com as pessoas que nos procuram, é uma satisfação imensa a gente avançar nessa jornada. É claro, somos uma empresa, precisamos e queremos vender os nossos produtos, mas acima de tudo a gente quer acompanhar a jornada de sucesso de cada um desses clientes, porque isso é como a gente falou, é um salário emocional. Nós estamos trabalhando nisso aqui, mas estamos transformando também, ajudando a transformar a vida de um monte de gente. É muito legal quando tudo dá certo, sabe? E aí, pessoal, eu quero justamente falar disso e dizer o seguinte, entrem lá no nosso Instagram, veon.casa, chamem a gente no WhatsApp, vocês podem acessar também o site, o www.creditoparoMeuAP.com.br, mas seja por que canal for, nós vamos estar aptos e à disposição de vocês para conversar, para entender o momento de vida de cada um de vocês, as dificuldades, e acreditem, tudo que for possível fazer, nós faremos. Esse empreendimento que está aqui próximo, esse lançamento aí da Trisul, é uma das coisas que eu adoro falar, porque aquilo que eu falei no início lá, puxa, às vezes eu acho que eu não posso comprar. Deixa eu dar um dado para vocês. Com uma renda a partir de R$ 4.550, lembrando que uma família pode compor essa renda, tá? Não precisa ser só uma pessoa, mas pode ser uma composição de renda.
Com essa renda, é possível comprar um apartamento aqui, do lado aqui de Heliópolis, né, no Sacomã. Um apartamento com 2 dormitórios, com sacada, com uma área de lazer espetacular, que me impressionou muitíssimo. Né? E, assim, dentro da região, que é uma região... São Paulo é uma das cidades que tem a menor mobilidade de região do Brasil. Então, as pessoas procuram um upgrade na sua qualidade de residência, uma aquisição do seu imóvel próprio no núcleo onde ela está ali, onde ela trabalha, onde ela vive, onde está a família. Gente, tem um baita produto aqui perto, e com essa renda que eu acabei de falar para vocês, dá para conseguir um apartamento desse nível. É quase inacreditável, mas é verdade. Agora, vai, Regiane. Não, eu ia falar, e para quem sempre fala, mas Minha Casa Minha Vida, o modelo construtivo, essa construtora em particular é uma construtora muito conhecida no bairro do Ipiranga por apartamentos que vão de 2 a 9 milhões. É a mesma que está fazendo Minha Casa Minha Vida, na rua, onde nós temos empreendimentos dela e de outras construtoras. Temos ali, acho que 8 ou 9 empreendimentos, vários sendo entregue agora, tá? Na faixa de 1,5 milhão e 2 milhões. Está no mesmo quarteirão. Então, a localização não tem como falar que não é bacana. A vizinhança não tem como falar que não é bacana. O imóvel ele é para todo mundo, ele tem que ser para todo mundo. É o mínimo para você ter dignidade, é você ter saúde, comida e moradia. E assim, a parte da moradia, a gente está aqui, a dignidade a gente pode dar risada junto para tornar as pessoas um pouco mais felizes aí, e a alimentação a gente chama para o café e tá tudo bem, tá tudo em casa. Mas é isso, sabe, Cássio? Eu acho que as pessoas precisam sair daquele receio de conversar. Eu percebo que às vezes a pessoa é um pouco mais simples no modo dela, um pouco mais fechada, é um pouco mais humilde, ou não gosta de se envolver muito com assuntos que ela entende ser um pouco mais complexo, porque ela está sempre achando que ela pode estar sendo enganada. Ah, mas a Regiane falou bem, o Cássio fala bem, o Eduardo fala bem, esse pessoal aí se juntou para me enrolar. Gente, é a Caixa quem fala com vocês. Nós só somos um instrumento, somos porta-voz da Caixa. Então, assim, tenham tranquilidade, procuram. E se não gostar, fala, não gostei disso, não gostei daquilo, vamos ajustar ali, vamos ajustar lá. Mas venham, porque o empreendimento está aqui do lado. O Edu deu um exemplo de 4.500, mas eu estou fechando com uma cliente que eu até trouxe aqui, na verdade eu pus 4, ela tem uma renda de 3.800. 3.800, uma mulher sozinha, ela não tem dependentes, e ela conseguiu um financiamento de 178 mil, ela vai pagar parcelas de R$1.100 quando entregar, mas agora a entrada, essa diferença da entrada para o que ela financiou, ela vai pagar, eu arredondei para 900, mas é R$887 por mês. Então, com uma renda de 3.800, o apartamento de 1 dormitório, é uma graça, é lindo. Gente, pede para a gente lá, para a gente mandar para vocês as plantas e isso, né? Depois que a gente fizer a análise e ver qual encaixa para vocês, a gente mostra, a gente vem fazer a visita, todos os apartamentos com sacada e ponto da churrasqueira, tá? Não é só uma sacada, não. Tem já o ponto da churrasqueira, já vem com a churrasqueira. De 1 dormitório, não é estúdio, não é um ambiente único, nada contra, temos estúdio também, é que a grande procura é para a pessoa, primeiro prefere 1 dormitório, se não encaixar, tem estúdio, mas eu não sei se aqui a gente pode falar de valor. Pode. A gente tem estúdios, dessa construtora que só trabalha com empreendimentos a menos de um quilômetro do metrô, nós temos empreendimentos que a gente consegue, hoje está fechando por 139 mil, com renda a partir de 1.500. Então, é para todo mundo? É aqui do lado? Não é. É ruim? Também não é. Entra em contato, não tem outra alternativa a não ser começar a sua jornada do crédito, como o Eduardo, desde que iniciamos isso, ele usa muito essa expressão, né? Iniciar a sua jornada de compra, a sua jornada do crédito. Isso que você falou, Regiane, é muito importante, né? A pessoa tem um sonho ali, ela conseguir, tem que falar, igual vocês falaram aqui, né? A pessoa tem que esboçar esse desejo dela e procurar
isso, né? Procurar ver o que tem ali disponível e o que combinando ali a vida dela com o que tem disponível para fazer esse sonho realidade. Sim. Porque a pessoa às vezes não é nem que ela já pensa assim, ela vai com o pé atrás, não vou conseguir, minha renda, não sei, mas você não sabe como que tá. É igual você falou, ontem é hoje, o dia é hoje. Ontem talvez foi melhor, hoje melhor ainda, amanhã a gente não sabe, e o momento é agora, né? E às vezes também ficar ouvindo muito, pesquisando muito também, você cria ali uma questão de você fica na dúvida. Você ouve muita opinião, você fica confuso. Porque se você falar com várias pessoas Vai diferentes... ter opiniões diversas. Tem gente que vai falar que se não compra, tem gente que vai falar compra. Aí você fica... falo, poxa, mas o apartamento é pequeno. Poxa, mas você é sozinho, ou só é um casal. Não é maior do que o quarto que você mora na casa dos seus pais? O estúdio, por exemplo, muita gente critica, mas assim, o estúdio talvez caiba ali, né? A pessoa que não fica muito tempo em casa. Estudante. Sai do trabalho, eu já tive essa vida de sair do trabalho ali das 8 às 5 horas e ir para a faculdade e chegar em casa 1h da manhã. Então a minha casa era só para dormir, dormitório. Então eu não ficava o tempo todo ali. Então o estúdio para mim serviria muito bem. Então é o estilo de cada um ali, o perfil de cada um para cada modelo ali já definido de imóvel. E eu vou te falar uma coisa que vai, desculpa, Edu, na contramão um pouquinho do estúdio. Essa mesma construtora que tem estúdio de 17 metros quadrados, que é extremamente bem organizada a planta dele, essa mesma construtora, ela consegue, dentro do Minha Casa Minha Vida, nos empreendimentos dela, vender cobertura, duplex, penthouse, dentro do Minha Casa Minha Vida. Dentro do Minha Casa Minha Vida. Porque é um imóvel que está muito valorizado com a Caixa, e eles estão vendendo com o valor até 350 mil. Então você imagina, 60 metros quadrados. Nossa, agora, é demais. Agora, o que as pessoas precisam? Listar a sua prioridade. Às vezes eu não consigo comprar aqui na Zona Norte, mas eu consigo comprar ali na Zona Sul. Às vezes eu queria continuar na Zona Leste, mas não tem o empreendimento que encaixa, não tem, nenhuma construtora tem. Mas em outra região tem. Às vezes a gente abre o horizonte para essa possibilidade. Sim. Eu acho que o segredo é exatamente compreender que essa é uma jornada, não é uma coisa trivial. Você não vai dar uma paradinha no primeiro empreendimento que você vai encontrar e vai resolver o teu problema. Vai demorar, precisa de muita informação confiável e de qualidade, e aí isso, obviamente, faz toda a diferença você ter alguém que te ofereça isso. Avião Casa é essa equipe que se dispõe a fazer isso. Nós estamos, assim, super felizes com os resultados que a gente tem conseguido obter, na medida em que a gente nem sempre dá certo, nem sempre a gente consegue resolver esse sonho para todas as pessoas, mas certamente todas as pessoas saem orientadas e com um projeto de pé, que tem pé e cabeça, que elas podem colocar em curso para a vida delas, sabe? E aí no futuro ter realizar o sonho de ter o seu imóvel, de ter o seu AP. Mas é isso, o segredo é informação confiável, orientação adequada. A Avião Casa sabe fazer isso muito bem. É isso mesmo, belas palavras. Sem burlar, sem enrolar, sem falar. A gente fala assim, não, vamos lá, vamos fazer acontecer. Mas sem mascarar nada, sem falsas ilusões. Transparência, né? Com transparência, é transparência. Que é o que tem também aí de muitos profissionais que estão vendendo aí muita coisa, né? Vendendo sonho. Os caras vendem sonho. O cara me coloca, você pode comprar um apartamento dando entrada de R$300 e parcela de 500. Cara, um sujeito vai conseguir isso, que é uma coincidência absurda de vários fatores e tal. E as outras pessoas não vão conseguir. Isso é uma pegadinha que só atrapalha, né? Tira muita gente da cadeira, de fato, as pessoas frustrada. Vão procurar, mas se frustram, né? Frustrado. É possível, existe, mas não é todo mundo que junta esse combo aí de fatores que propiciam uma compra nessas condições. Não é todo mundo, é muito raro. Entendeu? Agora, se você, você é a pessoa aí que vai conseguir dessa forma, só fazendo análise para a gente saber. Só fazendo análise mesmo, é o ponto inicial. Tanto que a gente tem o crédito para o meuap.com.br exatamente para que você entre em contato
e procure por nós. Vou deixar aqui todos os contatos, tá na tela aqui, quem tá lá na live no Facebook, mas eu vou falar aqui também. O WhatsApp deles é o 11-3135-1640. O Instagram é @veon, veon.casa. E também no Facebook esse mesmo veon.casa. Também tem aqui, para os ouvintes de Heliópolis, alô Heliópolis, tá ouvindo aí, você de Heliópolis? Tem www.creditoparomeuap.com.br. Essa live vai ficar salva, né? A gente tá chegando já no finalzinho aqui, e vai ficar salva, e a gente extrai essa live e coloca lá no nosso YouTube. Fica eternizado lá, quem quiser rever depois, tirar as dúvidas aqui de tudo que a gente falou, e procurar vocês também, vai ficar lá salvo no nosso Alô Pessoas. Só procurar lá direto no YouTube, Alô Pessoas, vou deixar salvo lá. Quem perdeu, uma pena, não mandou aí sua dúvida. Quem mandou, muito obrigado. Agradecer também aqui, quem participou, mandou aqui, um parabéns, foi Lenilde Alves Moura. A nossa corretora. Mandou parabéns nossa aqui. Corretora. Amanda Barbosa Favaro mandou aqui, Veon Casas é sucesso. Sucesso também aqui, os profissionais, mandou aqui reações, mandou coraçõezinhos aqui pra gente. Pessoal, quero agradecer muito a vinda de vocês aqui por tirar essa dúvida numa audiência nossa de Heliópolis, né? Mais de 200 mil pessoas residem aqui, o último censo que a gente teve, que necessitam, né? Buscam aí a conquista da casa própria. E vocês, como especialistas aí da empresa, conseguem dar esse auxílio, né? A Veon Casa aí, junto com os profissionais, consegue dar esse auxílio para esse sonho, esse grande sonho, esse top one aí do brasileiro, que é ter a casa própria. Então, deixa aí as considerações finais de você, Regiane e Eduardo. Quem quiser aí, fala mais aí da empresa, quem quiser procurar vocês. Lembrando, né, vocês têm... o contato é direto pelo site, criar esse site exclusivo aqui para o pessoal, né? Os ouvintes daqui de Heliópolis. Mas se facilitar, pode ser pelo WhatsApp, né? Também, 31 35 16 40. Lembrando que é no nosso horário comercial, então hoje já está encerrada a equipe de vendas para esse atendimento, Sim. Mas segunda-feira, a partir das 9, todo mundo que tiver deixado um recadinho lá, será a gente já vai né? responde bem rapidinho. A nossa análise de crédito, ela acontece também dentro do horário comercial, que a gente depende de caixa e da equipe também, né, de análise. Ela acontece em 2 horas e meia no máximo. O cliente já tem a análise dele. Tá? E aí ele já pode agendar para ter o resultado dessa análise, sentar com a nossa corretora, escolher aí algum empreendimento bacana, mesmo que não seja o definitivo dele, mas para ele se ambientar, sentar, ser atendido. Queria falar também, Cássio, que como a gente divulgou aqui bastante, né, a nossa doce entrevista com você, esse bate-papo, na verdade, as construtoras estão se manifestando bastante aqui no meu WhatsApp, agradecendo para você, né, agradecendo o seu trabalho aqui na comunidade. Muito obrigado, vocês bom? Também pela disponibilidade. A própria Trisul aqui, como o Edu comentou, está muito feliz, estão aqui no Sacomã, estão do ladinho aqui da gente lá, com o lançamento hoje, agradecendo muito, né, pedindo para enaltecer um pouquinho mais aqui o seu nome, Sim, né, muito essa obrigado oportunidade, mas outras construtoras também entraram em contato aqui no WhatsApp durante a live, estão assistindo, dizendo, por favor, traz esse cliente para mim, por favor, traz esse cliente para cá, poxa, não leva em outro lugar. Tá vendo? A sua audiência está maravilhosa. A sua audiência está bacana aqui. Estão discutindo aí, né? Estão brigando. A minha filha está falando, eu comentei, ele não falou meu nome. Eu falei aqui no final. A Isabela mandou aqui, ó. Acabou de, Isa Sampietri. Muito obrigado pela sua audiência, Isa. Demais, parabéns, ótimas dicas. Vai ficar eternizado, Isa, o comentário seu. Esse alô aí, ó, ficou registrado aqui, ó. Isa Sampietri mandou aqui o nosso alô na nossa rádio Heliópolis aqui. A Thaís Marques também participando aqui, ó. Regiane mandou um coraçãozinho ali. Thaís Marques é a gerente Trisul. Thaís Marques, muito obrigado aí pela audiência, Thaís. Queria Trisul, também falar sucesso total. Um agradecimento enorme da Trisul. Coração, muito obrigado, Thaís. Queria também agradecer aqui ao nosso CEO, né, o Fred Assis Ribeiro, que assim, idealizador de todo esse projeto, é uma pessoa de uma grandeza e inteligência absurdas, ensinou a gente a estender a mão para o cliente, tá sempre acolher, né? Acolher demais, o cliente. demais, ele não está na nossa linha de frente aqui, mas é ele quem viabiliza para que tudo aconteça.
Bom, eu vou deixar o meu até logo aqui para a audiência de toda Heliópolis. Super gostei de estar aqui. Cássio, brigadão. Você é super simpático. E assim, o Eduardo tem voz de locutor, né? Eu falei, a gente aqui falou no bastidor que ele já pode vir aqui fazer a programação no Heliópolis. Você diz isso para todos. Não. Mas olha, obrigado, gente. Aquele papo de apresentador. Papo de apresentador, né? Pois é. Mas assim, eu coloco de novo a V1 Casa à disposição de vocês e convido vocês para bater papo. Venham conversar com a gente. Bater papo é o grande caminho para a gente poder encontrar a entrada dessa jornada, a jornada do AP próprio. Vamos ter AP próprio, gente. Vamos lá, vamos conquistar junto isso. Abraço para todos vocês. A gente não tem preguiça, de trabalhar, de atender. Tem o Eric e Douglas, que estão ali na linha de frente, são nosso cartão de visita e fazem de tudo para que o cliente confie neles para iniciar essa jornada. E é isso que o cliente quer, né? Profissionais aí que acolhem e buscam aí soluções para realizar o sonho do cliente, não esses por aí que, né, compra seu sonho aí, você sai frustrado. Aqui uma empresa séria que você com certeza vai procurar e vai ter aí resultados fantásticos para você. 16:02, muito obrigado você que esteve na sintonia. Aqui deixa essa live, fica gravado lá no Facebook, no Alô Pessoas lá no YouTube, e a gente pega os recortes daqui das principais dúvidas, né, das dúvidas recorrentes, e reposta lá no nosso Instagram, alô.pessoas. Então fique bem, fique sempre aqui na sintonia da Rádio Comunitária Heliópolis FM. É música, é entretenimento, é serviço, é prestação de serviço para você sempre. Você que é o nosso convidado. Então, amanhã a gente está de volta, hein? A partir das 3 horas da tarde, eu, Cássio Gama, e também a blogueira do samba, Roliveira. Então fique bem, fique com Deus, e até amanhã às 3 horas, com certeza, continue sintonizado aqui na Rádio Comunitária Heliópolis. Você está ouvindo Alô Pessoas. Heliópolis FM. Tudo o que você quer ouvir. Toca primeiro aqui. A melhor música do momento. Antenada, um posto musical de primeira qualidade. Só aqui você ouve todos os ritmos. Simplesmente demais. A gente toca o que você quer ouvir. Pensou em músicas? Então, pensou. Heliópolis FM. A V1 Casa é uma consultoria imobiliária que está ajudando centenas de famílias de São Paulo a realizar o sonho do AP próprio, através do programa Minha Casa Minha Vida. Funciona assim. Primeiro, a gente ajuda você a aprovar o crédito na Caixa. Com o seu crédito aprovado, nós lhe mostramos todos os imóveis que cabem no seu bolso. E já tem um super lançamento pertinho de Heliópolis e região. Acesse www.creditoparoMeuAP.com.br e deixe o seu contato. Vamos aprovar o seu crédito e te mostrar esse AP maravilhoso que pode ser seu. Acesse www.creditoparoMeuAP.com.br e dê o primeiro passo. V1 Casa, com você do crédito até as chaves. 87,5 FM. Rádio Heliópolis. Cansou de ficar amarrado a um contrato por uma internet que não entrega aquilo que prometeu? Venha para a Goodnet. Planos feitos especialmente para você a partir de um preço popular, qualidade, estabilidade e o